Vídeos impertinentes, 39. Estou aqui exercendo meu direito constitucional de liberdade de expressão. Eu quero falar de um assunto bem impertinente. Uma pergunta. Será que nós somos seres ficantes? O que é ser um ser ficante, Beatriz? Nós vemos hoje a juventude ir para as baladas e sair para encontrar a turma para dar beijo, amasso, passar a noite. Os garotos e as garotas, né? Muitos e muitos jovens aí que saem à noite com o objetivo de extravasar, de se divertir, mas ao mesmo tempo de fazer uma iniciação, eu diria, sensual, sexual até precoce. E mais do que isso, uma certa liberalização do ato, da intimidade, que eu gostaria de questionar se isso está fazendo bem para a sociedade. Isso é uma coisa bastante ocidental. Eu queria dizer o seguinte: a monogamia, ela depende muito da sociedade que nós estamos tratando. E há sociedades, há religiões, há povos, há nações em que sequer a monogamia é tida como uma coisa legal. Ao contrário, há a legalização da poligamia, quer dizer, o casamento múltiplo em vários lugares, né? Em vários tipos de povos. Mas nós ocidentais, e vou falar agora especificamente do Brasil, nós vivemos uma situação, a geração anterior à minha, de absoluto distanciamento até o momento de casamento, do casal, né? Então o namoro era feito na frente dos pais, pegar na mão era aquela coisa, mas naquela época já tinha aquelas fugidinhas, né? Já existia. Por quê? Porque os hormônios estão aí, toda a questão do desejo, a vontade de conhecer o outro, mas pelo menos aos olhos do público, né? Aos olhos da família, o casal se resguardava até oficializar uma relação mais estável. Com o passar do tempo, na minha geração, nós passamos pelo final do tabu da virgindade. Eu ainda, na minha juventude, assumir não ser virgem era um risco muito grande. Por quê? Porque as garotas não virgens, os rapazes gostavam muito delas, mas para casar preferiam as virgens, até para não correr o risco de serem vítimas de gozação ou passar algum tipo de perigo, né? Na época do DNA e da pílula anticoncepcional e da pílula do dia seguinte, a liberação foi acontecendo. E por alguns pontos de vista, foi uma vantagem. É estranho imaginar que você pode passar o resto da sua vida com uma pessoa, pretende passar, que você não conhece intimamente. Não se pode negar a importância, ou pelo menos o direito, de você querer conhecer todos os aspectos da pessoa antes de ter uma relação formal e que vai comprometer a sua vida, a construção de uma vida em comum. Eu quero falar aqui do outro oposto. Nós saímos do nada pode para o tudo pode. E o tudo pode, eu não tenho nada contra, eu não sou careta. Eu sou uma daquelas moças que na década de 70 dizia que não era virgem sendo, porque não queria nem passar pela cabeça que alguém pudesse ficar comigo só porque eu era virgem. Então eu sou com a cabeça super aberta. Mesmo sendo, eu achava que isso não era um valor a ser defendido. Mas hoje eu também acho que a mulher tem direito de querer ser diferente. Não é porque todas as garotas quase estão aí contando quantos rapazes beijam numa noite que todas as garotas têm que ser assim. Eu quero defender as famílias que querem orientar os filhos e as filhas a ir um pouco mais devagar. Porque não é só uma questão de vontade. Tem muita gente que faz isso porque está indo na onda, mas lá no fundo se magoa, se sente usada, se sente vulgar. Imagine essa analogia. O rapaz é o beija-flor e as mulheres são as flores. A ideia é que o beija-flor escolhe a flor, mas na verdade a flor se abre para o beija-flor que ela quiser. Então é papel do beija-flor querer beijar a flor? Aonde se é? Eles sempre tentaram ao longo da história. A verdade também é que algumas flores muito raras não ficam abertas o tempo inteiro. Elas abrem períodos muito específicos e para isso os beija-flores fazem qualquer coisa para alcançar essas flores diferenciadas. Será que ao achar que você não tem nada para preservar, que você pode sair na noite e beijar quantos rapazes você quiser, ou ter uma vida sexual extremamente ampla, sem cuidados e principalmente sem afetividade, será que isso está fazendo bem para os jovens, para as famílias? Ou será que está havendo um exagero? Será que ficar disputando quantas pessoas você fica numa noite pode ser uma coisa boa para você mesma? Será que de noite você não fica lá pensando, aquele rapaz que eu beijei, será que ele vai querer mais alguma coisa comigo? Muitas continuam sonhando. Na verdade, elas caíram nessa onda porque não sabem dizer não. Depois, esse é um problema das mulheres.
A mulher, depois que avança o sinal e passa por um certo tipo de intimidade com o rapaz, não sabe mais dizer não para os outros. Porque antes dizia assim, eu não faço porque eu nunca fiz. Aí era uma boa razão. Aí quando faz, acha que não tem mais razão de dizer não. De dizer não porque eu não quero, não porque não está na hora, não porque eu não estou com vontade, não porque talvez não seja você. Então eu acabei de fazer um programa na TV em que eu falo exatamente disso. A necessidade que a gente tem de parar para pensar se talvez nós não tenhamos que voltar um pouquinho, um passo atrás, para que os jovens voltem a aprender a conquistar. A poder conhecer primeiro outras características da pessoa, para depois ter intimidade física. Porque depois da intimidade física é difícil você ter chance de mostrar o outro lado. Então, para quem não é super atraente, que bomba na parte do sex appeal, em que momento você vai conhecer o rapaz ou a moça, o lado bom que você tem? As suas qualidades? Se você vai lá, abre com uma flor, o beija-flor vai lá, beija e vai embora. E vai procurar outra flor em seguida. Qual é o mistério? Onde é que está a conquista? Onde é que está a luta? Sem frescura, sem querer ser difícil, mas naturalmente eu te pergunto, será que vocês, jovens, estão ficando realmente porque querem passar por essa experiência? E isso tem que ser sempre? Ou uma certa hora isso cansa? Tanto cansa que assim que vocês podem, vocês colocam lá no Facebook ou no Twitter que estão comprometidos, trocam alianças, porque lá no fundo, todo mundo está desejando encontrar o seu parceiro. Encontrar a pessoa que você quer fidelidade, que você quer que seja seu ou sua. Então, ao se expor muito, muito cedo, você pode estar deixando de lado e correndo o risco de não permitir que o outro tenha o desafio de te conquistar. E aqui entre nós mulheres, né, os homens precisam muito desse desafio. O que vem fácil, vai fácil. Né? Então, é muito importante que a gente imagine que é importante conhecer a pessoa, saber que afinidades ela tem com você, se realmente a atração existe, mas ela não pode ser a primeira coisa, sempre. Pode acontecer até de você beijar uma pessoa no primeiro encontro, dormir com ela no primeiro encontro, se casar com ela e ser muito feliz. Mas acreditem, isto é a exceção. É uma exceção, não é a regra. A maioria das pessoas que se envolvem no primeiro encontro geralmente não ficam juntos. Até porque não ficam juntas, porque há todo um julgamento por trás que não é colocado na mesa. Um julgamento moral, um julgamento ético por trás, que eu nem sei se cabe, se é verdadeiro, mas ele existe. Então eu quero aqui falar o seguinte, nós precisamos repensar como levar com os nossos jovens uma conversa sobre o ficar. O ficar pode ser gostoso, agora não pode ser o objetivo dos jovens todas as noites, todos os momentos, né? E para todos eles, como se todos fossem iguais. Quer dizer, as moças que são mais recatadas, que não gostam de se expor, se sentem totalmente perdidas, não tem nem para onde ir. Os rapazes que não são os garanhões de todas as noites, também se sentem totalmente perdidos, às vezes até fracos, porque não conseguem assumir que eles são diferentes. E olha, rapaz que beija toda noite 10, 20 moças, não quer dizer com isso que sabe conquistar uma mulher. É fácil beijar muitas mulheres, difícil é manter uma apaixonada e feliz. Esse é o grande desafio que talvez nós tenhamos que levar de novo ao jovem, que merece passar pelo prazer de sentir o coração disparar, de ter que pensar no que fazer, no desafio, como mostrar o seu melhor lado, né? Como manter a pessoa interessada, como compartilhar essa fase que eu chamei no neologismo, numa forma nova, de um apaixonamento em conjunto. Porque é isso que fica, gente. São momentos bons da vida da juventude que a gente não deve soltar a base de êxtase e álcool na balada para não lembrar nem com quem que foi. O prazer instantâneo. O prazer instantâneo você não precisa nem de companhia. Né? Isso é muito, muito fugaz, não vai durar nada. E no fundo, depois que termina, você se sente vulgar, se sente usada. Se você se sente assim, não faça. Não faça porque os outros fazem. Né? Se torne especial, se dedique a alguém especial. Não tem nenhum puritanismo nisso, não tem nenhuma conotação religiosa. Apenas eu sinto e vejo muitos jovens sendo levados nessa onda e que quando você conversa profundamente, como eu já fiz com alguns, dizem assim, na verdade a gente vai na onda, mas eu não me sinto bem. Ou, eu achava que ela ia ficar comigo, mas na verdade ele só ficou comigo. Então às vezes as moças também vão iludidas, pensando e continuam pensando ainda, por que ele não me ligou no dia seguinte? Então não se mudou a questão crucial, que é o homem que tenta não ter compromisso e a mulher que é uma romântica por natureza. E esse ficar, na minha opinião, prejudicou muito mais as mulheres. Então acho que a gente precisa repensar um pouquinho. E isso é um papo que eu estou tendo aqui com vocês, é impertinente porque as pessoas têm coragem de contradizer o que a massa da maioria das pessoas está dizendo, e eu tenho coragem de dizer, eu acho que isso é prejudicial para o futuro emocional, não a questão da liberdade de você fazer o que você quiser na hora que você quiser, mas essa quase obrigação de seguir a turma nesse sentido de
quase que apostar, de ter que provar que você é boa, o tanto quanto o número de pessoas com que você fica numa noite, ou quantas vezes você fica, né? Então, eu queria só ser essa voz dissonante para poder dizer, será que não está na hora da gente dar um passo para trás e resgatar um pouco do prazer de médio prazo, do prazer conquistado, e não do hoje, na base da química, da soma do álcool com a loucura, com a bagunça e aquela coisa daquele momento, aquele êxtase às 3 horas da manhã. O que trouxe de bom para você isso? Um dia que você se apaixonar e tiver que conquistar alguém e não for no escuro da balada, que você tiver que se mostrar inteira, você vai ter que entender que você não está aprendendo a fazer isso, você não está aprendendo a mostrar o melhor lado seu. Isso é muito importante para os jovens. Se você concorda comigo que talvez temos que repensar essa história de ficar, pelo menos aqui no nosso país, e nos povos que têm a cultura que nós temos, né, que em um certo momento nós queremos ter um relacionamento seguro, monogâmico, com fidelidade, em que, tanto é que faz maior ibope na televisão, no YouTube, tudo que mostra aquele amor realmente, e as grandes histórias de amor ao longo da vida, do universo, do ser humano, todo mundo valoriza as grandes histórias de amor. E as grandes histórias de amor ultrapassam todos os perigos, todos os problemas. São histórias de gente que faz tudo para ficar junto. Para ficar junto com compromisso, porque o coração está lá. E nós estamos fazendo a maré contrária. Então, eu acho que nós perdemos com isso. Está faltando romantismo, está faltando um pouco de recato, está faltando um pouco de salvaguarda dos jovens que estão se expondo muito cedo, muitas vezes despreparados, acabam aí grávidos, né, com problemas, com doenças sexualmente transmissíveis e se expondo a um prazer imediato e não sabendo exatamente como construir um relacionamento. E muito menos sabendo ensinar isso para os seus próprios filhos. É uma colaboração que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostarem, espalhe esse vídeo impertinente. Se vocês não concordam, tudo bem. Eu respeito. Obrigada.